faz é melhor. Amém. Oh, aleluia. Mas esse tema também, né? Esse tema mexe muito comigo. E ontem eu e meu marido estávamos falando que nós iríamos pregar no culto de ceia. E ele falou que iria falar sobre os últimos dias, a vinda do Senhor. E eu disse, amém. E ele falou, vamos nesse tema. E eu disse, vamos. Pronto. E aí, né, isso acaba colando na gente. A palavra dele é maravilhosa. Eu quero que você abra Malaquias, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Vai dar certo, eu vou conseguir. Aleluia. Aleluia. A partir do versículo 1, ali do capítulo 4 de Malaquias, diz assim: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos exércitos, não sobrará raiz ou galho algum, mas eu amo os mais de Deus. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral, e depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés no dia em que eu agir, diz o Senhor dos exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Sabe, amados, nós estamos vivendo esses dias, eu não sei se você reparou, existe um fogo refinando a terra nesse tempo. Eu quero pregar sobre um Deus de amor, sobre um Deus de livramento, sim, amém, queridos? Deus é amor, Ele é puro amor. Deus é Deus de restituição, restauração, novas chances. Mas Ele é fogo consumidor. Deus, Ele é o juiz de toda a terra, é aquele que criou todas as coisas. E o dia está breve, Ele está vindo, e o fogo, Ele já está consumindo tudo aquilo que não pertence a Ele, tudo aquilo que não reverencia o nome dEle. Sabe, queridos, as nações, elas estão sofrendo dores. Eu não sei se você tem percebido, as nações da terra e os povos estão sendo apertados, encurralados. Se você olhar um pouco das notícias, você perceberá. Sabe, amados, e só um tolo para não perceber que os sinais estão claros. A palavra de Deus diz que nem o dia, nem a hora, ninguém sabe. Mas também a mesma palavra diz que aqueles que são dele, aqueles que o conhecem, aqueles que têm intimidade com ele, jamais serão pegos de surpresa. E amados, de fato, nós precisamos olhar para o nosso redor e perceber que os sinais estão muito claros. Olhe para Israel, queridos. Israel é o relógio do mundo. Israel está sendo atacado por todas as nações da terra. Algo grandioso está para acontecer nesses dias, queridos. Mas o Messias está vindo para nos buscar, amém, queridos? Temos uma promessa da parte de Deus, que aqueles que reverenciam o nome dele, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. O sol da justiça aqui, que o profeta Malaquias está falando nesse versículo no Antigo Testamento, se trata de Jesus Cristo, o nosso sol da justiça, amém, queridos? Ele se fez justiça, amém? Ele pagou o preço
A palavra de Deus fala em Efésios 5, 22 a 21, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele fez justiça por nós, ele nos resgatou, ele pagou o preço do nosso pecado, e por isso nós somos o povo escolhido, nós somos aqueles que o reverenciam o nome dele. Amém, amados? E nós precisamos perseverar, nós precisamos observar que o fogo consumidor está à volta, está purificando, é como o fogo do ourives, ele está ali testando. E sabe, queridos, eu já falei isso aqui na igreja, no início, quando eu era muito jovem, eu trabalhei numa joalheria, e eu via o ourives, colocava uma pepita de ouro dentro de uma panelinha de pedra, e tacava fogo naquilo, e era muito quente, aquilo derretia aquela pedra de ouro, e de repente aquela pedra não tinha brilho, ela não tinha nada, ela estava toda desconcertada, parecia que não tinha valor algum. E de repente aquilo derretia, ficava completamente líquido, incandescente, e começava a vir uma borra para cima, na superfície, e ele, com um equipamento especial, ele tirava aquela borrinha para o lado, e ele tirava aquela borrinha para o lado, até ficar completamente puro. E depois então ele derramava aquele cadinho nas peças que ia moldar, e ele derramava aquilo, e depois ele colocava muita força para esticar pequenos fios, para que ele fizesse argolas, anéis, enfim, as joias que ele ia fazer. E ele esticava aquilo e polia, e no final do processo, uma joia reluzente, muito bonita, aparecia daquele trabalho. E eu vejo que nesses dias existe um refinar de Deus nas nossas vidas, como igreja de Deus. Deus já pagou o nosso pecado, amém, amados? Mas nós precisamos ainda chegar num processo tal de apresentarmos diante dele totalmente limpo, santo, de mãos limpas, de coração puro, para levantar as nossas mãos em adoração. Porque Deus é santo, amém, queridos? E Ele deseja que o povo dele brilhe a luz dele, a luz que Ele projetou para que brilhássemos, amém? Eu quero que você vá para Hebreus capítulo 12 comigo. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Nós vamos fazer essa leitura, e nós vamos ver algumas coisas que Deus quer nos refinar nessa manhã, amém, queridos? E ele diz ali no versículo 1 do capítulo 12: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, queridos, o mundo está olhando para a igreja. Nesse tempo o mundo está olhando para a igreja. Essa grande nuvem de testemunhas está falando aqui de uma forma escatológica, como que os santos que já estão em Cristo Jesus, olhando para nós hoje na terra, que temos a habitação dele dentro de nós. Essa nuvem de testemunhas está olhando dos céus, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, aguardando que nós, os filhos, a igreja do Senhor, poderosa, vitoriosa nas batalhas, porque Jesus já conquistou essa batalha para nós. Mas ao mesmo tempo tem um sentido literal da palavra, não só escatológico, de que os santos que já estão em Cristo estão nos olhando e aguardando, mas também a terra, os povos, as nações da terra estão olhando para a igreja. E a igreja precisa se comportar como a filha, como a noiva, amém, queridos?
fazer as obras que Jesus nos comissionou, e obras maiores em nome dele. E ali ele continua, o autor ele diz que uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Versículo 3, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Vejam, amados, versículo 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Me entendam, queridos, Deus, ele não é um pai mau que castiga, não, queridos, mas ele está nessa manhã nos tangendo com laços de amor, dizendo: vamos para o centro, filho, vamos nos apresentar santos, imaculados, santificados, para fazer a obra dele. E ele diz no versículo 7, suportem as dificuldades, recebendo como disciplina. Essa é a disciplina, queridos. Ele não disse que no mundo nós não teríamos aflições. Ele disse: eu digo estas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Amém, queridos? Jesus, ele disse isso. E algumas vezes nós conversamos com alguns crentes, e eles desistem, eles descem do barco por causa de alguma pressão, alguma dificuldade. Mas essa manhã eu estou aqui como profeta do Senhor, para te trazer para o centro e dizer: suporta, persevera, anda mais um pouco, te alinha, te fortalece nele, te levante, que coloque sobre os seus pés, busque a ele, volte para o centro, ame-o, adore-o. Amém, queridos? Eu estou nessa manhã dizendo para vocês: suportem as dificuldades. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Versículo 9, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para que assim vivermos. 10, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aquele que por ela foram exercitados. E no versículo 12 ele diz: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. E eu ainda queria ler mais um pouco para vocês. Eu vou ler todo esse versículo, porque ele se explica por ele mesmo. No 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Vejam que o versículo 15 diz: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus,
Portanto, amados, Deus não exclui ninguém da sua graça. Deus, Ele não joga ninguém fora. Deus, Ele está aqui nessa manhã chamando seus filhos para voltar para o seu caminho, para voltar para o centro da vontade dEle. Mas Ele não joga os seus filhos fora. Assim como nós, quando temos filhos pequenos, quando eles enchem a fralda, nós não jogamos o bebê e a fralda no lixo, nós trocamos a fralda e limpamos o bebê. Assim Deus faz conosco, amém, queridos? Nós corremos para Ele, Ele troca as nossas fraldas sujas, Ele nos lava e nos mantém em seus braços, amém, amados? E nessa manhã Ele diz: não se exclua da graça de Deus, não deixe que a raiz de amargura brote e cause perturbação. Ou seja, perdoe, libere as pessoas que te fizeram mal, libere as pessoas que porventura fizeram algum mal a você, perdoe, libere, porque a falta de perdão pode te amargurar, e você amargurado, ao invés de você luz, você vai ser uma amargura, e você pode contaminar a muitos. E no 16 ele diz: que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos da herança como filho mais velho. Oh, queridos, não venda sua filiação de Deus por alguma coisa passageira, por um momento de desejo, por um momento de prazer dessa terra, queridos. Não venda, não troque o seu direito de filho por causa dos prazeres momentâneos desse mundo, porque o que Deus tem reservado para a eternidade é alegria, paz e gozo no Espírito para sempre. Tudo nessa terra será passageiro. Ele logo vem, queridos, Ele logo vem. Vamos nos manter. E aqui no versículo 17, ele diz assim: como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção, ele foi rejeitado. Esaú não soube manter a filiação, ele se caiu, ele saiu debaixo da graça, e ele não teve como alterar a sua decisão, embora ele buscasse bênção com lágrimas. E aí no versículo 25, eu quero que você pule lá para o 25 comigo, para a gente encerrar. E diz assim: cuidado, não rejeite aquele que fala. Se os que se recusam a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também os céus. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, as coisas criadas, de forma que permanecerá o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Queridos, nós estamos vivendo esse tempo onde Deus, Ele está mais uma vez abalando o que pode ser abalado, mas nós em Cristo Jesus jamais seremos abalados. Em Cristo Jesus, debaixo da sua glória, nós não poderemos ser abalados, nós não seremos removidos. Mas aquilo que pode ser abalado, coisas terrenas, naturais, será abalado. Todas as estruturas da terra serão abaladas. Mas nós em Cristo Jesus seremos testemunho para as nações, e a terra saberá que Jesus, o Messias adorado, Ele vem nos buscar. Amém, queridos?
Que você permaneça com essa palavra ardendo no seu coração a partir de hoje. Que você creia com todas as suas forças. Que você se apegue ao Espírito Santo de Deus. E que você prevaleça nas circunstâncias. Que você não desanime. Que você não entristeça, mas que você persevere. Que você busque e ame ao Senhor acima de todas as coisas. Aleluia! Ele está às portas. Talvez você está aqui nessa manhã e você diga: você não sabe o que eu estou passando. Talvez você diga: eu estou passando por uma situação muito difícil. Eu estou numa luta dentro de mim, algo que está me sacudindo inteiro. Sim, Deus está abalando as estruturas naturais dentro de você, porque Ele quer que você prevaleça como sobrenatural, como filhos e filhas de Deus, portadores do Espírito Santo de Deus. Deus quer que nos mantenhamos inabaláveis. Talvez se você está sendo movido, mexido, sacudido por dentro, é porque talvez tem muitas coisas naturais e racionais dentro de você, e Deus está abalando essas estruturas nessa manhã, porque Ele quer ver você forte, irrepreensível, inabalado, fortalecido, com as mãos e os joelhos fortalecidos do Senhor, prevalecendo sobre toda e qualquer circunstância, mas não na força do braço. Oh, aleluia! Não é na força do braço, é quando você se lança aos pés dele, quando você diz: eu não posso, ele vem e te levanta e mostra a sua glória, porque ele não divide glória com ninguém. Aleluia! O apóstolo Paulo diz que quando eu sou fraco, então eu sou forte. Amém, queridos? Você pode se colocar de pé. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar com você. E eu quero orar com algumas pessoas em especial. Eu quero orar com algumas pessoas nesse lugar, nessa manhã. Se você é essa pessoa que está sendo abalada, que as suas estruturas internas estão sendo abaladas, e se essa mensagem nessa manhã mexeu com você, e você gostaria de tomar uma posição diante disso tudo, e reconciliar com Deus, e tomar peito, tomar o Espírito de Deus e a força que o Espírito Santo te dá nessa manhã, eu gostaria de orar com você. E talvez algumas pessoas que chegaram neste lugar e não imaginavam o que iriam ouvir, talvez você nunca chamou a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, e aí você chegou num culto todo esquisito, onde uma mulher começou rindo e chorando, e você não entendeu muita coisa, mas algo comichou dentro de você, algo mexeu com você. Eu quero dizer para você que esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus, porque nenhum homem, nenhuma mulher na face da terra tem poder de convencer ninguém, mas quando o Espírito Santo de Deus trabalha com a sua unção, Ele pode nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, e nos reconduzir para o acerto, e é só Ele que tem esse poder. Se porventura você está aqui nessa manhã e você nunca chamou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu quero que você saiba que Jesus, Ele vai vir arrebatar a igreja, como eu li aqui em 1ª carta de Tessalonicenses capítulo 4. Sim, Deus vai arrebatar o seu povo, aqueles que são seus, aqueles que o adoram, aqueles que o consideram, aqueles que o têm como Senhor e Salvador. Mas os outros ficarão, a palavra diz que os outros ficarão, e tem uma parte das profecias que está reservado para eles, mas a igreja será arrebatada, e arrebatamento significa rapto. Jesus Cristo, Ele raptará a sua noiva. A igreja, ela é comparada com a noiva, e o noivo virá dos céus e vai ficar sobre os ares,
e vai raptar a noiva, e a noiva subirá nos ares juntamente com ele. Mas só os salvos, aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador. E se você está aqui nessa manhã e você gostaria de participar desse grande evento maravilhoso que está prestes a acontecer, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos. Eu quero orar por você, eu quero orar por vocês que estão afastados do Senhor e precisam tomar posição, e por estes que nunca aceitaram Jesus. Eu gostaria, existem pessoas aqui no nosso meio que gostariam de receber uma oração. Não é algo que vai doer, não é algo que vai transformar, não é algo para te envergonhar, pelo contrário. Temos pessoas aqui que gostariam de receber a Cristo como Senhor e Salvador. Temos pessoas aqui, existem pessoas aqui que querem reafirmar o seu compromisso com Deus. Temos pessoas aqui, eu não estou enxergando, todos aqui estão conscientes do que foi ministrado nessa manhã. Todos estão com a mente tranquila, consciência tranquila do que nós ministramos. Amém. Temos pessoas vindo, aleluia. Temos pessoas vindo reconciliar com Deus, aleluia. Tem reconciliação nessa casa, aleluia. Deus é Deus de recomeço. Deus não leva em conta os erros e os tombos, mas Deus é Deus de recomeço. Mas alguém gostaria de reafirmar o compromisso com Deus? Mas alguém por acaso foi enlaçado pelas armadilhas do inimigo e caiu e quer recomeçar nessa manhã e tomar o propósito? Tem mais alguém aqui que gostaria de tomar essa decisão corajosamente? Pois só os corajosos, eles tomam postura. Só os corajosos, eles se posicionam. Deus, Ele tem algo especial nessa manhã para você. Aleluia, aleluia. Eu vou deixar esse espaço ainda para que depois você possa vir. Eu quero simplesmente te dar um abraço. Deixa eu descer mais um pouco aqui. Acontecendo ao nosso redor, e nós seremos